Tá, eu já iniciei a gravação, tá? Aí vocês já podem se apresentando aí que enquanto o Matheus prepara. Eu me chamo Ana e eu autorizo minha apresentação, a gravação. Eu me chamo Saulo e autorizo a gravação e o uso da minha imagem para os fins aqui acadêmicos. Meu nome é Matheus e eu autorizo a gravação. Meu nome é Elias e eu autorizo a gravação da minha imagem para fins acadêmicos. Falta alguém. A Rafa. Aí a Laís, professora Laís, ela não vai poder participar da apresentação do trabalho porque ela teve problemas pessoais. Ela falou que vai entrar em contato com o senhor via e-mail para poder explicar a situação. Aí a gente vai apresentar a parte dela. Sim, mas tem alguém, mais alguém aqui que não apresentou. Quem foi? Acho que é a Rafa. Cadê a Rafa? Rafa, acho que seu microfone tá desligado. É. Por isso que a gente não tá escutando. Você tá falando, mas a gente não tá escutando. Estão me ouvindo agora? Sim. Agora, Ok. Meu nome é Rafaela, autorizo a gravação. Beleza. Pode começar, gente. Assim que vocês Matheus? tiverem- Vou começar a cronometrar, pode ser? Tranquilo. Tá faltando o João também, não? Só um momento, professor. Beleza. Ah, eu acho que ele tá na face, ele tá tentando conectar. Que inclusive é o João que introduz o trabalho. Ô, professor, Oi. eu vou só abrir minha conta no celular aqui para ligar a câmera. Eu tô no computador. Vixe. O computador dele não tem câmera, não. Ô, mano, assim, eu nunca vi computador de mesa com câmera, a não ser que seja webcam, mas se você já viu. E aí, gente? Tava faltando eu no time. Aí deu certo. Vamos embora. Começa aí, por favor. Daí mesmo? É, né? Então, começa Isso. do zero aí, né? Ah, achei que já Começa. tava. Vou começar a cronometrar, pode? Pode. Volta tudo. Então, começando agora. Boa noite, pessoal. Sou o João. Aqui no meu grupo comigo tem Ana Beatriz, Arthur Bueno, Elias, Laís, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, Matheus, Rafael e Saulo. Nós vamos Ô, falar João, sobre. Só, Oi? só, só fala que você autoriza a gravação aí, por favor. Autoriza a gravação. A gente vai falar sobre as companhias abertas e como o setor do qual elas fazem parte impacta a margem de lucro e o endividamento delas. A gente dividiu nossa apresentação em 11 tópicos. A gente vai fazer uma breve introdução sobre o tema, vamos apresentar as hipóteses que a gente elaborou para vocês entenderem todo o percurso estatístico que a gente vai fazer e no final a gente vai apresentar nossas considerações sobre os resultados que a gente obteve. O problema que a gente respondeu no nosso trabalho foi se a margem líquida média das empresas do setor de varejo era diferente ou não da margem líquida média das empresas de alimentos e bebidas. E para responder isso, pode passar, a gente elaborou 5 hipóteses. A gente começou primeiro com a hipótese nula, que ela afirma que a margem líquida para os dois setores é igual e não possui diferença. A segunda hipótese que a gente elaborou foi a hipótese 1, que ela nega a hipótese nula. Ela diz que, na verdade, entre as margens líquidas, que a margem líquida dos dois setores é diferente. E isso aqui é a resposta do nosso trabalho, é o ponto mais importante que a gente tem para responder, é a resposta do nosso trabalho. E além dessas duas hipóteses, a gente elaborou mais três, que são hipóteses determinantes de margem. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que são hipóteses que a gente fez para poder analisar se algum fator específico que não fosse a diferença de setor também explicava a mudança da margem líquida entre os setores.
Por exemplo, a gente tem a hipótese 2, que ela afirma que o tamanho da empresa é importante, que ele tem um efeito significativo sobre a margem. E a hipótese 3, que ela afirma que a alavancagem financeira das empresas também tem um efeito significativo sobre a margem líquida. E a quinta e última hipótese que a gente desenvolveu, que é a hipótese 4, ela afirma que o efeito setorial, ou seja, essa diferença de setor, ela continua sendo significativa para explicar a diferença entre a margem dos setores, mesmo quando a gente tem o tamanho e a alavancagem controlada na nossa amostra. E por controle, a gente quer dizer que não tem nenhum fator, não tem nenhum número que seja exorbitante, que cause alguma distorção na interpretação dos resultados que a gente adquiriu, que a gente olhou, na verdade. Pode passar? Todos os dados que a gente utilizou para essa coleta foram coletados direto no site da CVM. Todos os dados são do período de 2020 a 2024, e a nossa amostra final teve 482 empresas. E a gente utilizou para fazer esses dados informações de contas do ativo e passivo dos balanços patrimoniais dessas empresas e também dos demonstrativos de resultado. A gente teve algumas dificuldades no meio da coleta, e o primeiro deles que a gente identificou foi para classificação setorial, porque a gente usa a base de KNAI do governo para conseguir segregar certinho, só que ela estava indisponível, e aí a gente precisou ir classificando de acordo com o que a gente achava na CVM, procurando por palavras-chave. E um outro problema que a gente encontrou também é que na nossa base final a gente tinha alguns valores muito extremos que causavam uma distorção na interpretação do resultado. Por exemplo, a gente tinha poucas empresas com valores muito altos nos demonstrativos, se comparado com a média das outras empresas que estavam lá. Então, isso exigiu da gente um tratamento de dados maior para evitar essas distorções. Pode passar. Volta, É por favor. a de variáveis. Isso, Boa noite. isso. Eu vou falar um pouco das variáveis construídas. Meu nome é Rafaela. Ao longo do trabalho, a primeira variável que a gente analisou foi a de margem líquida, ou seja, a gente estava vendo qual era a proporção do lucro líquido com a receita líquida. E essa variável a gente estava usando para medir a eficiência da geração de lucro depois dos custos da empresa. A segunda é a alavancagem, que seria a dívida onerosa menos o caixa dividido pelo ativo total. Seria para entender a captura do grau de endividamento de cada uma dessas empresas que a gente estava analisando e fazer essa diferenciação do setor. A terceira seria o tamanho, ou seja, o log de ativo. A gente analisou qual que era a proporção das empresas, então a gente usou empresas de pequeno e de médio porte conforme o volume de lucro deles, utilizando os valores do ativo total. E a quarta variável a gente usou o dummy setorial, que é para poder diferenciar quais foram os resultados que nós obtivemos, a qual setor ele se referia. Então, ao longo dessas variáveis, a gente usou esse dummy para poder identificar qual foi no setor de alimentos e bebidas, qual foi no setor de varejo, para a gente poder diferenciar os resultados obtidos. Pode passar, por favor? Os métodos estatísticos que a gente usou na análise. Nós utilizamos o intervalo de confiança conforme foi indicado, com um bootstrap de 95%, para analisar as médias de cada setor, e utilizamos 5.000 amostragens. O teste de hipótese, volta, por favor. O teste de hipótese, igual o João já mostrou, a gente queria entender se tinha correlação entre o setor e a margem líquida desse tipo de empresa. A gente utilizou o teste T. E a regressão múltipla, a gente foi o modelo principal, a gente utilizou o objetivo mais uma vez, o tamanho da empresa, a alavancagem dos cálculos que nós tivemos e o setor. Então, a gente teve alguns pontos que fugiram do padrão, igual o João falou, a gente teve alguns dados que em certas empresas, numa menor quantidade, eles traziam muito mais valor, e a gente vai continuar falando disso ao longo do trabalho. Alguns resultados, eles mostram nos dados que a gente obteve, de que eram casos isolados que traziam um valor muito maior, diferente da nossa mediana, e por isso tinha algum tipo de impacto nos dados que a gente obteve. E eu já vou falar isso nessa próxima. E a gente usou também o dummy do setor. Pode passar, por favor?
Isso, e a diagnóstico do modelo, a gente utilizou testes de multicolinearidade e de heterossedasticidade para poder normalidade de resíduos e análise gráfica para poder mostrar os resultados que a gente obteve com cada um dos testes que a gente aplicou e os resultados da regressão múltipla. A gente preferiu usar a robustez de inferência, porque a gente teve um pouco de desafio nos nossos dados, a gente entendeu, vou falar um pouquinho mais agora, que as amostras eram um pouco diferentes para cada tipo de setores, e a gente precisou analisar com mais detalhe essa diferença de quantidade de amostras para cada varejo e os resultados que a gente obteve através da margem líquida da alavancagem de cada uma dessas empresas do setor. Pode passar, por favor? Aí a gente, entrando na análise exploratória, a gente está usando nessa etapa o processo para poder entender a distribuição, variabilidade e as relações que essas variáveis que a gente fixou têm entre elas para a nossa margem líquida. E aí, nessa parte, a gente também testou alguns problemas que a gente poderia achar, por exemplo, já na amostra, que é um dos primeiros pontos que a gente vai ver que vai ter algum tipo de necessidade de mais detalhes, de mais capricho, para poder analisar os resultados. E as intuições iniciais também, o que a gente espera, o que realmente vai se fazer correto após os cálculos. Pode passar, por favor. No sumário estatístico, os resultados que a gente obteve na análise da margem líquida. Em primeiro, a média, a gente chegou em 10,63. Ela sugere a princípio de que é um cenário mais desafiador, um pouco preocupante, que indica que as empresas estariam operando com um certo prejuízo médio por ser uma margem muito baixa. E a mediana que nós obtivemos foi de 2,53. Ela mostra aí que pelo menos a metade das empresas mantém uma margem positiva já nesse primeiro momento. E a amplitude que a gente observou nas nossas análises foi de menos 1.007,4% a 159,8%. E aí uma breve análise já desse primeiro dado. A diferença entre a média e a mediana, ela sugere que existem esses dados que fogem do padrão, que trazem valores extremos, e a amplitude que a gente usa dá para ver que existe esse tipo de valores extremos em ambos os casos, tanto positivo quanto negativo. Analisando a alavancagem financeira, a gente obteve a média de 1,66 e a mediana de 0,54. A média, como ela é acima de 1, ela sugere que mais ou menos a maioria das empresas possuem mais dívida líquida do que os ativos totais, conforme o cálculo financeiro. E a mediana de 0,5 mostra que a maior parte dessas empresas tem uma alavancagem moderada. E esses valores mais altos, os valores mais altos, como máximo de 73,59, são casos excepcionais, que é o que a gente está optando por não tomar como geral de todos os dados que a gente obteve, porque são casos muito específicos que necessitaram de tratamento específico para nossas análises. Passa, por favor. Seguindo o sumário estatístico, a gente tem o tamanho das empresas, que foi o log de ativa que a gente obteve. Nós representamos uma distribuição mais equilibrada nessa parte das análises. A média foi de 14,05 e a mediana 14,01, muito mais próximo do que os outros dados que a gente analisou. E a amplitude foi de 4,39 e 21,44. Essa proximidade entre a média e a mediana, ela fez bem, porque ela quer dizer que está nessa parte, em questão de proporções, a gente não teve nada que fuja muito a curva. Então, as empresas que são do mesmo setor, da mesma proporção, elas estão numa amostra boa e rica. E a composição setorial do DAMI, o DAMI setor, que foi a composição setorial, para a gente poder analisar o que foi varejo, o que foi alimentos e bebidas. Ele trouxe a princípio de que a amostra é um pouco desbalanceada. A gente tem uma proporção aí de 4:1 de empresas do varejo para empresas de alimentos e bebidas. E apesar de ser um desafio, isso foi um ponto que a gente teve que analisar no nosso trabalho. Não é um ponto que impede de fazer algum tipo de pesquisa e análise, mas é um ponto que pede que a gente trate de forma mais detalhada os resultados que a gente obteve, por ter uma amostra ali, assim, quase 80% de um certo setor e os demais. As médias, elas, finalizando essa parte, essas médias, elas trouxeram um pouco de prejuízo, está falando mais de endividamento na questão de todos os setores, mas as medianas, elas mostram um resultado mais moderado na questão da proporção das empresas. Então, não seria essa questão de ter um grau maior de margem líquida de endividamento, não seria por causa da variável de proporção de porte de cada uma das empresas. E aí a gente teve essas análises. 3 minutos.
Aqui, eu já acabei. Perfeito. Para ser um pouco mais rápido, né? O que a gente teve que fazer nessas duas outras partes, né? Tanto de falar de margem líquida quanto de alavancagem, a gente teve que tratar muito bem dos dados sujos, que distorciam muito bem as amostras, né? Então, a gente usou na margem líquida a inserização de 5%, né? Tanto para tirar os piores resultados quanto para tirar os melhores resultados, né? Porque isso poderia distorcer muito bem a amostragem desse setor, principalmente da margem líquida, falando principalmente de lucro, né? E no segundo, né, já tratando um pouco da alavancagem, tínhamos um efeito cauda muito longo, né, e para a direita, basicamente, transformando e aplicamos uma transformação logarítmica, né? Isso achatou um pouco a curva, né? Então reduziu a assimetria e melhorou um pouco o tamanho, basicamente. Um segundo. Como o tempo está reduzido, isso a gente pode ver nas duas amostragens, tanto na margem da inserização quanto na alavancagem, mais ajustes, a parte que apareceu basicamente um sino, né, que é a gaussiana, nessa parte superior do gráfico. E o principal desses gráficos, principalmente falando, seria a matriz de correlação, onde a gente pode ver a relação negativa entre margem líquida e alavancagem, o que explora um pouco mais e mostra um pouco mais os resultados que a gente obteve, né? Enfim, e um segundo, professor. Matheus, pula aí agora para os resultados da regressão múltipla, por favor. Porque a gente cobre os resultados. Não, volta aí. Isso. Faltam E aí a 2 gente minutos. finaliza aqui. Não, beleza. Então, aí, gente, volta lá, Matheus, por favor. Isso aí, nesse slide, pode deixar. Ali a gente pode encontrar a equação final, margem insorizada igual a negativo 0,1184, enfim, não vou ficar falando aqui, mas a gente consegue encontrar ali a equação final. E pulando para os resultados, Matheus, por favor, passa para a gente. Isso aí. A gente pode observar ali na constante, na terceira linha do gráfico, né, Você tem constante. 30 segundos para explicar isso aí. Pois bem, quando a gente vai para a coluna do p-valor, ele sendo 0,11 maior que meio, então a gente desconsidera para fins de significância. E a gente considera as outras variáveis, log da ativa, alavancagem log e dummy setor, porque elas possuem um p-valor menor que zero, e isso garante a significância das variáveis para análise de regressão. O coeficiente log de ativo, ele sendo positivo, ele demonstra, no final das contas, que as empresas maiores tendem a ter margens 1,7% maiores que as demais empresas. A gente pode observar esse 1,7 ali na coluna do coeficiente, na linha log ativo. Então, terminei. Vamos ter que terminar aqui, tá? Hoje a gente está corrido, então é isso aí. Vocês têm só mais... Eu vou dar a opção de vocês falarem mais uma coisa sobre conclusão final, rápido. Quer falar mais alguma coisa rápido? Esquece isso, o resultado já era. Sim, professor, eu posso falar. Então, vamos lá. O estudo que a gente analisou... A resposta que eu A quero resposta? Do modelo. Então, na prática, o setor de alimentos e bebidas se mostra um setor mais estável, enquanto o de varejo oferece um maior risco e potencial de retorno. Os resultados reforçam a importância de controlar o endividamento e utilizar modos estatísticos robustos para lidar com outliers e dispersão elevada. Ok. Gente, eu vou ser breve, tá? Vou fazer comentários bem rápidos para a gente pular para o próximo grupo. O próximo grupo já está pronto aí? No jeito? Então, vou pedir o seguinte. Eu vou comentar por alto, eu já vou pedir para o outro grupo já preparar a apresentação deles aí, tá? Vocês podem parar de compartilhar aí, e aí, enquanto a galera do outro grupo já prepara, eu já faço os comentários sobre o de vocês. Primeiro, vocês viram que
E isso que eu vou falar agora vale para todo mundo, tá? Isso vale para quem apresentou antes de ontem, para quem vai apresentar depois aí. Primeiro, trabalho em grupo é um negócio extremamente complicado. Mas é isso. Quando você vai para uma empresa, você vai trabalhar com equipe que vão te colocar na equipe e tem pessoas que pensam diferente, de forma diferente. E é isso. Você tem que aprender a lidar com pessoas diferentes, que pensam um pouco diferente de você, enfim. E, eventualmente, a gente tem que montar umas apresentações para a diretoria, para outras equipes, para a empresa inteira. E você ajusta a apresentação para quem é o seu público, né? E quando você vai fazer essa apresentação, a equipe tem que estar muito bem alinhada. Porque se você não está bem alinhadinho, um dos principais problemas é isso aí, estourar o tempo. E além de fazer uma má distribuição do tempo. O tempo de vocês foi muito mal distribuído. Olha para você ver, vocês gastaram 12 minutos falando até a análise preliminar. O principal de todos os trabalhos de vocês é o modelo de regressão. Então, vocês têm que preparar uma apresentação dessa. Eu sei que é pouco tempo. É isso. Você vai fazer um concurso, tem concurso que tem apresentação. Concurso para professor, o professor tem que dar uma aula de 50 minutos. Se passar 5 minutos ou ficar 5 minutos abaixo, é eliminado do concurso. É assim que funciona. Então, você tem que estar no intervalo do tempo ali. Nem estourar de mais, nem de menos. Então, é a vida, faz parte. Você tem que adaptar o que você tem que apresentar no tempo que você tem disponível. Né? Então, eu acho que vocês gastaram muito tempo falando de coisa preliminar. Não é uma apresentação de 15 minutos, que é o que eu estou dando para vocês, não faz sentido nenhum você ficar perdendo tempo com coisa preliminar. Fala logo o que é o objetivo, quais são as variáveis. Eu já partiria direto para a regressão, assim, já em 5 minutos. Daria um jeito, ó, gente, compacta em 5 minutos aí, uma apresentação básica para a gente ficar discutindo o resultado da regressão por 10 minutos. É o ideal, porque aí você consegue falar do resultado mesmo. Eu tive que interromper às vezes. Você consegue falar do resultado, você consegue falar da conclusão e a resposta do modelo. Então, o que precisa? Início, meio e fim. O início, a pergunta, quais são as variáveis, como que faz, qual é o modelo, qual é o resultado e o que deu. Né? Então, ficou muito mal distribuído, vocês não conseguiram falar tudo que precisava. Só 2 perguntas. Matheus, você falou do logaritmo, eu quero te perguntar o seguinte. Por que a gente toma um logaritmo de alguma variável? Qual vocês tomaram aí de 2 aí? Porque quando você pega o logaritmo, você faz com que as distorções muito abruptas elas parem de acontecer. Igual você falou, Que tipo de distorções? por exemplo, é o mesmo, para simplificar, é como se uma empresa muito grande, por exemplo, milionária, por exemplo, é um Walmart da vida. Se você pega um Walmart da vida e coloca, por exemplo, nessa estrutura, o Walmart é do tamanho, por exemplo, da nossa bolsa totalmente brasileira. Se colocar o resultado financeiro dele e distorcer totalmente os 5.000 dados, por exemplo. Então, quando você usa esse tipo de amostragem, de logaritmo, você consegue ter uma elasticidade de amostragem, até mesmo de exposição de dados, mais eficiente, mais efetiva. Tá, é isso. Então, você toma o logaritmo para suavizar os dados. Os dados oscilam muito, tá? É isso. Segunda coisa, você toma o logaritmo quando você quer uma elasticidade como resposta no beta. O beta vira uma elasticidade. Eu falei isso na apresentação antes de ontem. Tá? Por esses 2 motivos. Agora, mais uma última pergunta. Vocês falaram que fizeram o teste de multicolinearidade, heterocedicidade, teste de normalidade. Quem foi que falou isso? Quem que apresentou essa parte? Vou perguntar para essa pessoa. Foi a Rafaela ou foi a Ana? Acho que foi a professora. Essa foi a parte que a gente teve que pegar hoje da Laís. Ah, então vocês vão ter que se virar e tentar responder isso. Primeiro, você, gente boa com vocês. Vocês sabem o que é multicolinearidade?
Professor, quando você pega, é como se você pegasse várias variáveis e você olharia como que elas se relacionam frente a determinado cenário. Supondo como que juros funcionaria com endividamento, com margem, e você veria como que a correlação, ou seja, como a colinearidade dessas variáveis, elas funcionam em determinados cenários. Estou tentando simplificar, e deixar, sei lá, mais palatável, mas não sei se eu acertei nisso, mas seria mais ou Não. menos isso. Primeiro você acertou, essa aí não. Vou dar uma tarefa para vocês. Vocês pesquisam e tentam me responder isso depois, tá? Só essa aí. Próximo grupo. Ah, esqueci, né, gente? Ô, cadê as palminhas aí que eu não vi? Eu quero ver as palminhas aí. Aí, valeu. Boa. Próximo, bora. Cadê o povo? Bora, pé no acelerador aí, filho. Se apresentem, abram a câmera de vocês, todos os membros, e, por gentileza, digam se vocês autorizam a utilização da imagem de vocês para fins acadêmicos. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda e eu autorizo utilizar minha imagem para fins acadêmicos. Boa noite, meu nome é Larissa e eu autorizo o uso da minha imagem. Boa noite, Boa noite, meu nome é Pedro. autorizo o uso da imagem. Boa noite, meu nome é Edson e eu autorizo o uso da minha imagem. Também autorizo, meu nome é Pedro. Ah, tá. Deu uma ecoada aí. Boa Próximo. noite, também autorizo o uso da minha imagem. Meu nome é Pedro Pádua. Boa. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Ana Luísa e autorizo o uso da minha imagem. Ok, bora lá. Então, novamente, boa noite a todos. Tô cronometrando. Nós somos o grupo 4. Nós vamos apresentar aqui um trabalho sobre o varejo, crédito e juros, com a pergunta guia sendo: a variação do volume de vendas responde ao crédito livre e à Selic? Pode passar, por favor. Aí, ó, isso aí ajuda a responder a pergunta que eu fiz para o grupo anterior. Tem relação. Vai lá. Esse nosso sumário está dividido em objetivo do estudo, base de dados utilizadas, preparação e tratamento dos dados, análise exploratória dos dados, as correlações, modelo econométrico, o resultado da regressão, qualidade do modelo, resposta à pergunta principal, interpretação econômica do resultado e limitações do estudo. Gente, vocês estão mudando o slide aí? Porque para mim não mudou, não. Pode Tá passar o no slide aí, Maria. Mudou, slide eu tá no- mudei aqui. Aqui está no primeiro Pra ainda. mim já tá no objetivo de estudo, gente. Eu mudei aqui. Para mim está no primeiro ainda. Será que é o Não. mesmo? Todo mundo Aqui está dela vendo tá o primeiro slide ou já está vendo o outro aí? O primeiro. Às vezes compartilhando a tela ao invés de apresentação, será que eu não tô dá mudando. certo, não? Para de apresentar e compartilha de novo, por favor. Vou parar aqui rapidinho, mas tenta fazer aí. Foi? Calma, não pode não aparecer aqui. Foi? Não. Não.
Aí para mim compartilhou. Eu já parei de compartilhar e compartilhei de novo para mim tá mostrando. Alguém pode compartilhar então, gente, porque eu tô compartilhando. Vou tentar aqui. Mudei. Pra ver se rola. Apareceu aqui. Então, volta ele no sumário, é isso. Isso. Então, pode começar de volta? Não precisa explicar o sumário de novo, não. Beleza. Então, já vamos para o objetivo do estudo. Vai direto para o objetivo. Já comecei a cronometrar outra vez. Boa noite. Agora a gente vai explicar o objetivo do estudo. O nosso objetivo foi entender se o aumento ou reduções no crédito livre e na taxa básica de juros conseguem explicar de forma estatística as variações mensais do volume de vendas do varejo ampliado no Brasil. E para isso, nós fizemos um modelo econométrico e testamos duas hipóteses principais. A nossa primeira hipótese foi se o crédito realmente tem impacto nas vendas, e a nossa segunda hipótese foi se a Selic também influencia as vendas. Pode passar. Os dados que nós utilizamos foram diretamente das apps públicas do IBGE e do Banco Central. Do IBGE, nós utilizamos a pesquisa mensal do comércio, que fornece a variação mensal do volume de vendas de varejo ampliado. E esse grupo, ele inclui setores que dependem bastante de crédito, como veículos e materiais de construção. E do Banco Central, nós utilizamos duas séries do SGS, que foi a série 20.633, que representa o saldo de crédito livre para pessoas físicas, e a série 4.390, que traz a taxa Selic efetiva mensal. Na preparação de dados, a gente pegou a transformação logarítmica aplicada ao crédito para interpretar a elasticidade e reduzir as tendências. E o controle de choques, criação variável do dummy para o período pós-2020, depois da pandemia. Pode passar. A análise exploratória. A análise exploratória teve início com o exame das estatísticas descritivas das principais variáveis do modelo, obtidas por meio do comando describe. Esse procedimento permite identificar padrões gerais de comportamento, possíveis outliers e características estruturais relevantes para a modelagem econômica. Aí a gente teve como resultado, né, a análise exploratória revela alta volatilidade na série de vendas, com destaque para o choque estrutural de 2020. A taxa Selic que apresenta ciclos longos bem definidos, que é dentre 2016 e 2020 e alta após 2021, enquanto o crédito mostra uma tendência de crescimento, mas com variações mensais ruidosas. Sazonalidade. Fortes picos em maio e dezembro, com quedas acentuadas no início do ano. E as correlações, né? O crédito e venda tem uma correlação positiva, Selic e vendas têm correlação negativa, e Selic e crédito apresentam uma correlação ligeiramente positiva, o que pode ocorrer em períodos específicos. Então, nós fizemos a estimação do modelo, né, a variação das vendas, em função do beta 1, que seria a variação do crédito, do beta 2, que é a variação da Selic, do beta 3, que é a DAM de 2020. E nesse slide, corrigindo agora, ficou faltando a informação, provavelmente porque a gente atualizou o slide, mas aí a gente trocou de apresentador, então trocou a versão, mas está faltando o beta 0 antes do beta 1, que é o coeficiente linear. Sobre créditos de juros, a gente encontrou que as variáveis, elas explicam de certa forma a variação das vendas,
só que elas não explicam estatisticamente e significativamente a significância de 5%. Então, é um erro que também está nesse slide, mas que não foi corrigido devido à versão que a gente alterou por causa da troca de apresentador. Então, peço desculpas aí por esse erro, faltou o beta 0 e as variáveis crédito, né, e a Selic, elas não explicam a variável de vendas a nível de significância de 5%. Muito embora, né, pelo modelo estatístico, elas explicam a um nível de significância um pouco maior. Pode passar o slide, por gentileza. O coeficiente do crédito foi positivo, o que é coerente com a teoria, né, apresentada, uma vez que quanto maior o crédito no mercado, a gente tem tendência do aumento do volume de vendas. Porém, ele não foi significativo a 5%, porque o P-valor que a gente encontrou nele foi um pouco maior, foi 5,6%. Então, a nível de significância 5%, ele não é estatisticamente significativo, mas seria a nível de 10%. O coeficiente da Selic, ele foi negativo, o que também era esperado, né, uma vez que a alta da taxa de juros a gente espera que diminua o volume de vendas mensal. O P-valor também ficou muito alto, ficou 0,32, o que a nível de significância que a gente estimou, a gente obteve, então, que ele não foi estatisticamente significativo. A DAME também não apresentou significância, indicando que após controlar as outras variáveis, não houve mudança estrutural permanente no comportamento das vendas depois da pandemia. Na estimação dos modelos dos coeficientes, a gente estimou o coeficiente beta 0 a 0,66, não está nos slides, mas está no trabalho completo, que inclusive a gente pode compartilhar com a turma. O beta 1 a gente encontrou 7,2 e a Selic, o beta 2 a gente encontrou menos 11, o que demonstra aí o coeficiente negativo. E a DAME a gente encontrou 0,13, o coeficiente do beta 3. Os P-valores foi, respectivamente, 0,43, 0,05, 0,32 e 0,82, o que indica que não houve, né, uma significância de 5% no modelo apresentado. Pode passar. Bom, boa noite. Falando um pouquinho da qualidade do modelo, o R2, que é o... Oi? 3%? Ficou em apenas 3,6%. O teste de Durbin-Watson indicou que não existe uma autocorrelação dos resíduos e a normalidade dos resíduos foi rejeitada, principalmente por causa dos outliers de 2020. Agora, respondendo à pergunta principal, a variação do volume de venda do varejo responde ao crédito livre e à taxa Selic? Não de forma estatisticamente significativa, como o Pedro falou. Os sinais dos coeficientes fazem sentido teoricamente, o crédito positivo e juros negativos, mas estatisticamente, usando os dados mensais, nós não conseguimos rejeitar as hipóteses nulas. As vendas do varejo não reagem de forma clara e consistente às variações mensais de créditos e juros. Pode passar. Agora, a interpretação econômica do resultado. Os resultados, na verdade, sugerem que as vendas do varejo são influenciadas por outros fatores, como renda das famílias, emprego, confiança do consumidor, inflação, datas sazonais e choques extraordinários. E para encerrar, eu vou fazer uma breve conclusão, até devido ao tempo, do trabalho. Então, o objetivo, a pergunta que nos veio a responder é se o crédito ofertado e a taxa de juros da Selic influenciam ou não o varejo brasileiro. E isso é uma pergunta que, da parte econômica, já se tem um viés ao analisar por fora, porque você entende que quanto mais crédito está disponível, a tendência é que aumentem as vendas no varejo e a taxa de juros na Selic seja o contrário, até pela possibilidade de tomada de crédito. E o que a gente vê é que, de fato, existe essa correlação, como foi exposto. O que não se verifica é essa correlação na parte estatística. Então,
Quando se analisa os testes feitos, que a gente aprendeu em sala de regressão, a gente percebe que a influência que esses fatores fazem na venda do varejo é muito baixa. Então, assim, não dá para se criar uma regra de causalidade entre um fator e outro a níveis relevantes, que estatisticamente pudessem ser reconhecidos. Por isso que, em termos estatísticos, o R2 foi bem baixo. Então, significa que a maior parte da variação das vendas não é explicada pelas variáveis que a gente pontuou, e sim por outras, como a renda, ou se tem algum feriado em maio, em dezembro, chega Natal, se a taxa de desemprego está alta ou não. Como são várias variáveis, a gente não consegue fazer essa relação, assim, juntar evidências concretas, fortes, que influenciem numa mudança direta. E para isso a gente usou, como foi mencionado, dados do IBGE e do Banco Central ao longo de vários anos, justamente para ratificar o que foi pontuado ao longo do trabalho. E acredito que é isso. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma ponderação a respeito. Encerrou? Então, primeiro as palminhas, né? Que eu esqueci do outro grupo, vocês não vão esquecer. Todo mundo, cadê? Muito bem. Bom, primeiro eu vou fazer um comentário geral sobre a apresentação. Gente, tudo que eu falar, eu acho que se eu estivesse no lugar de vocês, eu procurarei ouvir, tá? Para todo mundo, porque tudo que eu tô falando aqui, eu tô querendo aproveitar para ensinar vocês, passar para vocês a expertise que eu tenho, tá? O próximo grupo aí, eu ia pedir para vocês deixarem o slide aí, mas já tiraram. O outro coloca, o próximo grupo pode colocar, então, enquanto eu falo aqui. Eu gostei muito do layout geral dos slides, porque eu gosto de apresentação. Primeiro que o slide é bem bonito, eu dou valor a esse tipo de coisa, tá? E segundo que eu gosto de slides com tópicos. É tópico, e aí você só consegue apresentar com tópico quando você está confiante, né? Então, em geral, quando você coloca texto, é porque você está com pouca confiança, você quer ler aquilo ali. Então, eu gostei disso, achei bacana que todo mundo conseguiu fazer isso daí, tá? Então, conseguiram os tópicos, explicaram direitinho, tá? Beleza. Agora, sobre o modelo, primeiro, eu acho que não vou dizer de todos, mas de todos os modelos que eu passei para vocês, esse é um dos mais difíceis. Tá? É um modelo complicado de você mexer, não é simples. Eu falei, vou colocar aqui esse mesmo, mas quem apresentar, eu vou fazer um comentário sobre. Eu já esperava que vocês não iam achar os resultados legais. Os resultados seus estão uma porcaria, tudo ruim, na verdade. E tá ruim por vários motivos. Primeiro motivo, isso são séries temporais. E séries temporais, você não estima a regressão do jeito que vocês fizeram aí. Não tem problema, isso não é culpa de vocês, tá? Eu só estou explicando. Séries temporais não é assim. Você tem uma disciplina só de séries temporais. Isso aí. Você estuda regressão primeiro, depois você estuda um modelo de regressão com séries temporais. É outra vida. Pra vocês terem ideia, eu fiz um doutorado em séries temporais. O meu doutorado foi todo focado em estudar séries de tempo. Então, você pode estudar séries, modelos econométricos com, a gente chama de dado de corte. Você tem dados em painel, que na verdade é o de vocês, e tem série de tempo. Então, o de vocês é série de tempo com corte ainda. E ainda uma variável explicando a outra. Então, é um dos modelos complicados. Mas, assim, não tem problema. É um bom exercício. Agora, o problema aí de vocês não terem achado esse R2 de 3% aí, essas coisas aí, é porque o modelo é ruim. Não tem nada a ver com o fato de que, estatisticamente, o modelo não explica. Na verdade, eu queria que vocês chegassem a essa conclusão. Porra, negócio esquisito. Que foi como é que o Kenzo falou no final ali. Gente, negócio esquisito. Pensa só. Você aumenta a taxa Selic. Você espera um impacto direto no volume de vendas. Isso é o que você espera. E aí, por exemplo, vocês têm um problema ali no modelo de vocês, que é de especificação.
Aí eu quero fazer uma pergunta. Tá? Isso aí dá para vocês responderem para mim. Vou perguntar isso para o Enzo, já que... Enzo não é Enzo mesmo, é Kenzo. Já que ele que falou uma parada ali que tem a ver, Kenzo. O que são aqueles deltas, tanto na variável venda quanto crédito? Tem um deltazinho, né, uma equaçãozinha lá. O que é aquilo? Se você não souber responder, outros podem responder, mas primeiro tenta o Kenzo. Se ele não souber, alguém pode ajudar ele. Eu acredito que é justamente a variação que se tem das vendas, e aí, no caso do delta das vendas, mas assim, de cada um, do crédito também, da variação do crédito, que tem ao longo dos meses e, consequentemente, dos anos. E utiliza-se a diferença justamente para você ter uma noção proporcional do que você está tratando, justamente para, vamos supor, se você está tratando de crédito, o crédito sobe de 100 para 110, ou ele sobe de 500 para 510, você tem que puxar uma variação proporcional, porque por mais que tenha subido 10 nos dois, não são equivalentes. Então, o delta você faz para ver essa diferença que tem de períodos das variáveis. Tá correto, o delta é isso. Mas suponha que eu tenha assim, ó, Selic. Vamos pensar, vendas, né? Vendas. Suponha que eu tenho. Vocês pegaram vendas mensal, foi isso? Então, beleza. Suponha que eu tenho 100 hoje, dezembro, 90 em janeiro e 80 em fevereiro. Você pega essas três informações. Como que isso fica no modelo? Como é que você vai estimar? Você vai fazer o que com isso? Porque se eu estimar ela sem delta, seria pegar o 100, o 90 e o 80. E aí você coloca lá o X, né? O Y, na verdade, né? O vendas. Só que vocês pegaram o delta disso. Então eu tenho que pegar o que eu vou ter num vetor. Isso é para todo mundo. É a segunda pergunta. No vetor ali, ó, vou ter um vetor com a informação da diferença. Esse vetor é o que vocês usaram para estimar, que é o Y. Esse vetor é o quê? Nesse exemplo que eu estou dando. Eu pego 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro, 100, 90 e 80. O que seria esse delta? Como é que alguém me explica isso aí? Porque isso é importante, eu estou chamando a atenção de todos os grupos, no passado eu falei isso também. Você tem que entender, quando você faz uma transformação na variável, que é isso que vocês fizeram, eu transformei, eu não usei a variável, eu transformei ela. Você tem que ter um motivo por que você está transformando, e você tem que saber qual que é o impacto no seu resultado, porque o beta, ele é uma coisa se for X, se for Y. Se você transformar ela, o beta é outra coisa, você interpreta ele de outro jeito. Então é importante ter isso em mente. Alguém consegue me explicar como ficaria o vetor do delta da venda nesse caso aí? Alguém da turma consegue pensar nisso para ajudar a galera aqui? Será que alguém tem alguma ideia? Vamos perguntar aos universitários. Vocês são os universitários, velho. Se vocês participassem do show do milhão, vocês que iam ter que responder lá, ó, esse tipo de pergunta. Vou perguntar aos universitários, seus colegas. Será que alguém consegue? Ó, de novo, vou fazer a pergunta outra vez. Qual a pergunta? Eu tenho uma coluna de vendas. Venda de dezembro é 100. Venda de janeiro é 80. 80 que eu falei, né? E venda de 90 e 80. Pronto. 100, 90 e 80. Eu quero saber a coluna da diferença disso, como que fica. Bom, não tem problema, vocês não são obrigados a saber de qual já responderam a primeira bem também, tá certo, é a diferença. Gente, isso fica assim, ó. Primeiro você está tomando a diferença porque essas séries elas têm tendência.
E geralmente elas têm Professor. volatilidade. Elas têm tendência e têm volatilidade. Aí o que você faz? Você toma a diferença para tirar esse problema aí de tendência. Porque isso gera uma série de problemas de estimação justamente por contexto de séries temporais. Então você toma uma diferença, tudo quanto é variável, você pega PIB. PIB cresce ao longo do tempo. Então, se você trabalhar com ela assim, você não consegue prever nada. Então, o que você faz? Você tira essa tendência. Como? Tomando a diferença. Só que, como que fica a diferença desse vetor aí? Esse vetor aí fica assim, ó. Você tem que pegar o da frente menos o de trás. Em meses, assim, ó. Você vai criar um novo vetor assim. Então, a próxima coluna da diferença da venda vai ser o quê? A primeira linha não vai ter nada, porque eu não tenho o mês de novembro. Então, eu não consigo fazer a diferença de novembro para dezembro. Eu só tenho a partir de dezembro. Então, a primeira linha vai passar nessa coluna de delta venda, não vai ter nada. Na segunda linha, vai ser o quê? Vai ser 100, que é, aliás, vai ser 90, que é o do respectivo mês, menos o mês anterior. Então, vai dar menos 10 nessa linha. Aí, o próximo vai dar menos 10 também. Porque vai ser 80 menos 90. E aí vai. Aí você cria um novo vetor com a diferença, e é isso que vocês usaram para estimar. Entendeu? Então, o próximo grupo... Professor, só uma observação também que eu queria deixar, é porque, na verdade, os dados que a gente pegou foi a variação mensal, só que na hora de fazer para o modelo, a gente acumulou ele em 12 meses, porque aí a gente teria menos variações, porque a gente observou que mensalmente o volume de vendas variava muito. E a gente pegou o acumular de 12 meses e fez ano a ano. Tá. Não, tudo bem. Na verdade, séries temporais ele tem esses problemas. Tem que fazer uma série de transformações. Você tem sazonalidade, tem tendência, tem oscilação, variabilidade, outlier, que é valor extremo. Aí tem que tratar os dados. Por isso que machine learning não é tão simples assim. Você tem que tratar os dados. Quando você cria um código de machine learning, você manda o computador pegar os dados, avacalhar desse jeito aí. Isso aí é a realidade, gente. Trabalhar com dados é isso aí. É problema, é treta. Aí os dados vêm tudo avacalhado, né? Tudo bonitinho, igual a gente tem em sala de aula, não. Por isso que esse trabalho é importante. Você não vê na realidade, é outra conversa. Aí vem tudo avacalhado, aí você tem que explicar para o computador para ele fazer esse certo tipo de tratamento. Ó, se acontecer isso aqui, faça isso. E aí vai. Então, obrigado, gente. Próximo grupo, por favor. Abram a câmera de vocês, se apresentem, por favor, e digam se vocês autorizam a divulgação da imagem de vocês para fins acadêmicos, por favor. Boa noite, meu nome... Pode falar. Me ouvindo? Alô, alô? Pode falar. Autoriza a minha imagem. Meu nome é Miguel Magalhães e autorizo minha imagem. Boa noite, meu nome é Victor Meu Augusto, nome é autorizo Alan o uso... Fagundes. Perdão, pode falar. Meu nome é Alan Fagundes e eu autorizo o uso da minha imagem. Meu nome é Victor Augusto, eu autorizo o uso da minha imagem. Meu nome é Lucas Mendes e eu autorizo o uso da minha imagem. Meu nome é Rafael e autorizo o uso da minha imagem. Beleza. Meu nome é Felipe e autorizo o uso da minha imagem. Ótimo. Mais alguém? Então, bora lá. Cadê vocês que eu não estou vendo? Estamos aqui. Acho que está aqui, normal. Agora eu estou vendo, peraí. Vai lá, começa aí. Pode começar? Vai lá. Boa noite, pessoal. Nosso grupo é o grupo 5 e o objetivo do nosso estudo é saber se o preço do GLP, conhecido também como gás de cozinha, ao consumidor é mais volátil ou não que a gasolina e o diesel, e se o nível de GLP difere entre as capitais tanto do Nordeste quanto do Sudeste. A gente pegou na ANP, que inclusive foi recomendação do professor, a fonte de dados ANP, no próprio site do governo, a gente pegou uma base de dados desde 2022 para trazer uma boa quantidade de dados que vai trazer uma assertividade estatística melhor para o nosso estudo, e também é um período de tempo em que a inflação em si não vai impactar diretamente essa grande oscilação, variação dos valores, porque se a gente pegar um período muito grande, a gente vai ter valores diferentes para inflações diferentes. A gente sabe que no Brasil a inflação é muito alta, então
atrapalhariam nossos estudos. Né? E para isso a gente tratou os dados, a gente criou um código para tratar esses dados e filtrar de acordo com os combustíveis do estudo e os preços das capitais requisitados. Boa noite, gente. Então, vou falar sobre, depois de ser tratado esses dados, a gente utilizou toda a amostra, a gente calculou a média de cada estado, o desvio padrão, e a gente fez um intervalo de confiança com 95% de confiança. A gente usou aquelas fórmulas ali, mostradas no canto superior esquerdo. Aí pode passar o slide, por favor. Aí depois eu pedi para gerar com colunas as médias e os intervalos de confiança quanto deu. Aí a gente pode ver que teve alguns outliers, mas foi só no Nordeste, o Sudeste é bem semelhante às médias. E essas barrinhas pretas pequenas seriam os intervalos de confiança, até onde oscilaria, no caso. Pode passar. Boa noite. Vou falar um pouquinho de como a gente fez essa análise comparativa, né? Pegando tanto da região Nordeste quanto da região Sudeste. Primeiro a gente fez esse filtro na base de dados, exclusivamente do produto, do GLP, que é o gás, eliminando esses ruídos, né, entre os combustíveis, né, separando em duas populações, né, focado nos preços do Nordeste e do Sudeste. Então, com isso a gente aplicou o teste, né, como mostrado aí, e assim fazendo com que esse teste basicamente ele fazia a verificação dessa diferença entre as médias dessas duas regiões, querendo mostrar que não é apenas um fruto do acaso, né? Pode passar, a gente vai ter mais detalhes no outro slide. Já no outro slide, né, a gente consegue perceber essa questão, né, do resultado, né, do nosso estudo, que ele trabalha num nível de confiança de 95%, né, trabalhando dentro do limite da nossa rejeição, tendo um valor de corte que a gente usou como básico 0,05, trazendo com que, né, ele não seja rejeitado, né, desse 95% de confiança, e basicamente fazendo com que ela não seja uma hipótese nula, né? Então, estatisticamente, significa a diferença do preço. No Nordeste, ele não é indistinguível do zero, mas embora haja uma variação, tecnicamente um empate, né, que é evidenciado. Pode passar. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da volatilidade. As métricas utilizadas foi principalmente o coeficiente de variação, sobretudo por ser uma volatilidade relativa, que é apropriada para comparar os combustíveis com ordens de magnitude distinta. Como vocês podem ver aqui, os preços do diesel, gasolina e GLP, eles são de ordens de valores diferentes. O GLP está na casa das centenas e os outros dois, né, nas unidades. Vocês podem ver que, se formos analisar apenas pelo desvio padrão, o GLP vai ter um maior desvio, mas esse valor absoluto não é uma boa unidade de comparação. Por isso que a gente vai usar o coeficiente de variação por ser uma medida adimensional e de maior aplicabilidade nesse caso. Também, como forma de ser mais fácil para verificar, o uso do desvio padrão, ele compromete um pouco a análise por se tratar de valores absolutos e também por evidenciar um gráfico um pouco mais caótico e que não representa assim tão facilmente a verificação dessa volatilidade. Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre a regressão em si, né? E o objetivo do código dessa parte, desse trecho, é gerar esse modelo, aplicar um modelo de regressão múltipla para tentar determinar se o preço, né, do GLP das capitais, elas sofrem essa variação temporal, se elas sofrem influência da região, né, Nordeste e Sudeste, que é o foco da análise, né? Então, a gente considera no modelo o preço igual ao beta 0, mais beta 1 vezes capital, beta 2 vezes semana, beta 3 vezes região, mais um resíduo. A variável capital, ela é uma variável categórica, né? Ela teve que ser transformada também numa dummy, como o pessoal já comentou sobre isso.
cada coeficiente individual das capitais, ela mede a diferença em relação à uma capital de referência, né? Que nesse caso foi o Aracaju, né? O modelo ele pega a capital ele analisa as variáveis e considera em ordem alfabética, pegando a primeira como referência, seria Aracaju, então. Eu não mudei, então ficou assim. Então, por exemplo, o beta encontrado para a capital de Belo Horizonte quer dizer, ele quer interpretar o nível do preço em relação à capital Aracaju. Tanto se o beta for igual, por exemplo, a R$1, quer dizer, ele significa que o preço, em média, de Belo Horizonte é R$1 mais alto do que o preço, em média, da capital de Aracaju. A variável região também é uma variável categórica, só que nesse caso só comparando região Nordeste e Sudeste, então a referência nesse caso foi o Nordeste. Isso que significa que o beta encontrado, região, ele vai dizer a diferença entre o preço médio do GLP da região Sudeste e da região Nordeste, considerando a amostra e as variáveis, né, os dados que a gente tem, né? Então, por exemplo, se o beta da região for igual a 2, significa que o preço médio do GLP aqui, né, no Sudeste é R$2 mais alto que o preço né, desse mesmo parâmetro lá no Nordeste. E tem a variável semana, que é ela foi convertida para numérica também, né? A gente tinha os dados por semana, as datas, elas foram convertidas para numérica para ter um índice permitindo avaliação temporal para verificar se existe uma espécie de aumento ou redução no nível médio do preço ao longo. Parou aí. Que houve? Foi só para mim? Não, parece que a internet caiu. Travou. Pode passar, então. Vai para o próximo aí, o próximo vai para o resultado de uma vez. Pode voltar esse slide. Aí, como ele estava explicando, tem a hipótese região, a capital, a semana e a global. Aí, pelos cálculos que a gente fez, a capital região, a gente decidiu por rejeitar H0, pois o p-valor é maior do que o nível de significância de 5%. Na capital, a gente rejeitou também H0, vocês podem observar ali nos valores de regressão. Na capital semana, a gente também rejeitou H0. E na capital global, que pelo menos uma delas tinha que ser 0 e não foi. Então, a gente rejeitou H0 com um R2 a 45,5%, ou seja, o modelo como um todo explica 45,5% da variação do preço, o que para os parâmetros de economia é um R2 até que alto, porque a previsibilidade de mercado é muito difícil. Pode passar. Então, na conclusão, a gente tem que responder duas perguntas. A primeira sendo, o preço do GLP ao consumidor é mais volátil que a gasolina? A gente utilizou a medida de coeficiente de variação, como o Lucas já tinha explicado, que serve para amenizar os problemas de medir três grandezas muito diferentes. O diesel e a gasolina têm preços próximos, mas o GLP tem mais. Então, não. Respondendo a pergunta, em termos relativos, ajustando-se ao nível médio dos preços, o GLP é o menos volátil de todos. Ele é o contrário, com base na amostra que a gente analisou. Pode passar. Deu uma travada aí, você podia explicar de novo a conclusão aí. Qual parte? O não aí. Então, respondendo a pergunta, o preço do GLP ao consumidor é mais volátil que a gasolina e o diesel? Não. Em termos relativos, a gente ajustando aquela diferença de preços muito altos, o GLP é o menos volátil em comparação com a gasolina e o diesel, com base na amostra que a gente analisou. Então, pode passar. Aí, respondendo a segunda pergunta, o nível do GLP difere entre as capitais do Nordeste e Sudeste? Como a gente já tinha visto o resultado da comparação, a gente rejeitou H0, podia rejeitar ou não H0, né? Mas deu um P de 0,5007, que é maior do que 5,05. É 0,05, quer dizer,
a gente optou por não rejeitar H0, ou seja, não há evidência estatística suficiente para afirmar que os níveis médios do GLP diferem entre a capital do Nordeste e Sudeste. Apesar da diferença ser de 60 centavos, ela é estatisticamente indistinguível. Então, a gente toma como a gente rejeita H0. Pode passar. Respondendo, não há evidência estatística. E, para finalizar, a gente só queria apresentar algumas implicações contábeis desses resultados estatísticos levantados. Então, como a GLP tem uma volatilidade bem baixa, isso quer dizer que os preços acabam sendo mais previsíveis. Então, na prática contábil, isso gera algumas vantagens. Então, por exemplo, com essa maior certeza na hora de mensurar os estoques, esses custos, então, eles ficam mais certeiros, assim, né? E, além disso, como os preços são mais estáveis, a chance de ter que reconhecer alguma perda por impairment diminui. Pode passar. Outro ponto é que, já que os preços médios do GLP não mostraram tanta diferença estatística entre Nordeste e Sudeste, algumas implicações seriam que, na divulgação e especificação dessas regiões, elas seriam mais uniformes, né? Além disso, teria uma diminuição dessa simetria informacional, justamente por causa dessas divulgações, e também evita algumas interpretações equivocadas que, eventualmente, poderiam incorrer em questionamentos pelas auditorias, por erro, alguma inconsistência. Pode passar. E é isso, essa foi a nossa apresentação. Obrigado. Desculpa, gente, voltei aqui, eu acho que caiu quando eu estava apresentando. Deu certo. Tá bom. Cadê as palminhas? Ué. Bom, primeira coisa que eu queria falar é parabéns. Porque esse é o tipo de apresentação que eu quero ver. Acho que tem quase tudo aí. Faltam algumas coisas, tem uns detalhes aqui, mas, assim, o que eu espero ver de uma apresentação, de um modelo de regressão, é isso que vocês apresentaram aí. Porque você precisa apresentar, é isso. Gente, na verdade, não tem muito segredo, se for para pensar. Você tem que apresentar os dados. Ó, o objetivo é esse, pá. Ó, os dados aqui, ó, tá vendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é isso daqui. Que variável é essa? O que isso faz? Isso faz isso. Beleza. Vocês apresentaram isso. Tá. E como que essa variável tá? Ela tá assim, ó. Ela significa isso, tá vendo? Coeficiente de variação, pá, não sei o quê. Entendeu? Entendi. Beleza. Bom, aí você tem que apresentar os dados preliminares. Se você fizer a apresentação preliminar dos dados, um esboço visual, gráfico, tabela, aí eu uso muito tabela e gráfico para essas coisas. Depois que se faz isso, apresentar o modelo. Aí tem o primeiro probleminha. Até agora, nenhum grupo conseguiu apresentar a equação correta. Mas, assim, é esperado. Primeiro vocês estão vendo regressão, né? Mas todos está faltando um i ali, outro falta um delta, outro falta um beta, sempre falta alguma coisa até agora. Ninguém conseguiu fazer a equaçãozinha bonitinha, certo? Escrevi aqui matricialmente, mas não deu para colocar no. Não, mas não é isso. É a equação mesmo. A equação é uma. No formato geral, que eu, por exemplo, igual eu mostrei para vocês, ela é assim, ó. YI é igual beta 0 mais beta 1, x1i, beta 2, x2i, beta 3, x3i, mais blá, 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 mais quantas variáveis tiver, mais beta, quantos beta tiver, beta k, sei lá, mais epsilon-i. Isso é a equação, só isso. Só que aí você pode colocar uns nomes, ao invés de botar x e y, você bota lá, coeficiente de variação, o que você quiser aí, enfim, é isso que tem que ter. Então, até agora, assim, nenhum grupo apresentou isso. Vamos ver se o último consegue mostrar isso pra gente, né? Mas isso é correção, gente, faz parte, tá? Mas, assim, o layout está muito bom, limpo, eu gosto de coisa de jeito, para apresentação do ponto de vista estatístico, gente. Quando vocês forem apresentar dados, é desse jeito aí, é limpo. Você não apresenta a análise estatística com um monte de texto explicando, não é isso, é tabela, gráfico, tópico e acabou. E aí estuda para você apresentar com confiança.
Quem que foi o que caiu aí, que estava explicando a equação? Acabou de falar aí? Fui eu. Eu quem? Luiz? Luiz. Ô, Luiz, eu queria que você explicasse de novo, por gentileza, para a gente, uma explicaçãozinha que você deu para o beta da região. Da E região, antes, tá. antes de você explicar, eu já vou te adiantar que você explicou corretamente, mas eu acho que nem todo mundo entende isso, porque isso aí é o beta, isso é uma dummy, né? Tá, é uma dummy, é Então, uma variável beleza. categórica. Tá. Então, essa é uma dummy. Todo mundo aqui está usando dummy até agora, não foi? Então, o que acontece? Só que até agora ninguém conseguiu me explicar o que é uma dummy. Qual que é o beta dessa dummy? Até vocês. Então, explica de novo aí para ver se todo mundo entende, porque você explicou certinho. É isso mesmo. O beta de uma dummy vai falar para a gente o quê? No seu caso. Tá. Nesse caso, considerando a variável região, ele vai dizer qual é a variável de referência. A variável de referência de região foi o Nordeste, né? Então, ele vai dizer o quanto o Sudeste, a diferença do preço do GLP do Sudeste em relação ao Nordeste. Na verdade, o beta é exatamente esse valor, a diferença em termos de preço. A região em si, não esquece da média que você falou, diferença média. Isso. Porque, no caso, a região ela vai ter o valor é 1, né? No caso, se for a região Sudeste, então, e 0 para o Nordeste. Então, o que ele vai determinar realmente é a diferença entre os dois. Então, é só sobre isso? É, só isso, porque o beta, então, de uma dummy, o que ele fala para a gente? Ele fala o seguinte, ele vai ser estimado com base, pegando o efeito de quando é 1. E o próprio resultado da regressão do Y é uma média. Então, é um preço médio de quando a região é 1. Então, é o preço médio da região 1 comparado a quando não é 1. Exatamente. Então, é uma diferença de preço da região 1 para a região não 1. Ou seja, é a diferença do Y quando o X é 1 comparado a quando não é. Todas as betas de dummy é isso aí. E é importantíssima essa interpretação. E aí você disse se tem efeito da região quando esse beta é significante. Aí vai lá no resultado. Aí eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar do grupo anterior, tá? Antes de vocês falarem de beta, vocês têm que mostrar os resultados, velho. Da regressão, para mim. Isso aí eu tenho que estar aí, ó. Faltou no grupo anterior, tá? O grupo 4. Isso tem que estar aí, velho. Isso a gente tem que ver. Primeiro ver o resultado, ó. Tá aí, é isso aí, velho. O resultado tá aí. Aí, se o cara é um especialista igual eu, ele vai querer olhar, deixa eu ver aqui como é que tá o negócio. Vai querer ter uma noção, assim, geral da parada. Agora, a segunda pergunta. Deixa eu ver se eu vou fazer. Então, vamos só dar uma olhada rapidinho ali. Cadê o beta da região ali? Da dummy. Aí você pegou o primeiro beta ali. É o primeiro ali. Ele quer dizer, tem um do coeficiente intercepto, né? Tem as capitais. O da região, ele está logo ali abaixo. Na verdade, é um dos últimos. É o penúltimo. Tem um da região e depois o da semana. Veja que o da região ele está configurado como Sudeste, ou seja, ele em relação ao Nordeste. Aí, interpreta esse beta para nós aí. Esse aí. O da região? É. Bom, ele foi igual a menos 1,7889, ou seja, aproximadamente 1,71. É 1,78, positivo. Isso, é 1,78. Aproximadamente 1,79, isso indica que o preço médio do GLP na região Sudeste foi de 1,78, 1,79, superior ao preço médio do GLP da região Nordeste. É isso. Considerando as variáveis, né, a amostra, o nível de significância a 5% e tudo mais. Gente, todos vocês têm que pegar um resultado desse e interpretar isso daí. Que faltou. Isso faltou. Você tem que pegar um resultado desse daí, velho. Aí, velho, interpreta o beta aí, velho. Você sabe o que é. Explica o que é o beta, velho. O que deu aí. E aí é com base nisso que vocês têm que concluir
a principal pergunta de vocês, e vocês não concluíram. Eu não entendi a resposta de vocês. A resposta de vocês, para mim, não. A resposta ela tem que ser com base nisso aí, no resultado da regressão. Aí parece que vocês fizeram um outro teste, que eu não entendi nada. Para que vocês fizeram outro teste? Tem que responder com base nisso aí. Vocês falaram que não tem o quê? Volta lá no não lá. Vai lá no resultado. Não o quê? Não tem diferença de volatilidade do GLP para os outros. Por quê? Não entendi. Por que o modelo... De onde vocês tiraram isso com base no modelo? Aí a pergunta para todo mundo, me responde isso aí, que eu não entendi. Como que o modelo responde isso aí para a gente? Porque esse coeficiente de variação em si só é pegar os dados. Isso aí é outra história, né? Isso aí não é para isso que vocês estão fazendo o modelo de regressão. Justamente porque só fazer o coeficiente de variação não basta. Não basta você pegar os dados e fazer isso. Aí você pega o modelo de regressão, estima para responder isso. E eu não estou vendo a amarração. Como que o modelo que vocês estimaram responde isso aí? Professor, o trabalho consistia em duas perguntas, né? A análise da volatilidade para verificar se o preço do GLP ele era mais volátil ou não do que o gasolina e diesel, e a segunda parte, que é o modelo da regressão, que tenta determinar se o preço do GLP, ali não estava sendo avaliado o gasolina e diesel, se o preço do GLP ele tem essas influências das variáveis de região, capital e semana. Mas aí é que está o desafio. Vocês tinham que a regressão, de acordo com o que foi colocado, era em relação ao preço do GPL em relação a essas três variáveis. Então, mas vocês tinham que tentar arrumar um jeito. Também. O objetivo era arrumar um jeito da regressão responder isso aí também. A pergunta não era só para... A ideia do coeficiente de variação era só para te dar uma noção da volatilidade. Mas a regressão que tem que responder isso. Ela tem que fixar, além da região, ela tem que te dar essa resposta de volatilidade por região, inclusive. Como que variam os preços? Você não acabou de falar que há uma variabilidade de preço por região do GLP? O que mais? Vocês tinham que buscar, e aí fica um exercício para vocês. Não precisa me entregar, não, mas vocês tinham que trazer essa pergunta, essa resposta do modelo de regressão. Não é só do coeficiente de variação, não. Tá bom? Então, é isso. Vamos para o próximo. Eu não sei se o pessoal chegou a falar do R. Falou do R? Do R2? Falaram, acho que deu 45, né? Só que aí foi até bom você falar. Acho que é o Alan que estava explicando isso daí. Ô, Alan, tem uma coisa que você falou incorreta aí. Galera do último grupo, vai colocando aí, por favor. Na hora que você for falar aí aqui, rejeita H0 com base em 45% do R2, não é com base nisso, não. O R2 é uma coisa. Você confundiu, o R2 é uma coisa. Eu tinha falado que Não, eu tinha falado rejeita H0 e passei para o próximo tópico, que era o modelo 40. Você não reparou, mas... porque você falou que tinha... que talvez... É porque estava no mesmo slide, mas era 45,5% do nosso modelo explica a variação de preço. Era isso que eu queria dizer. Eu vou postar lá. Depois você olha o que você falou. Você falou... O que você falou? Você falou que rejeita H0 com base em 45% do R2. Eu falei, que é isso? Não entendi nada. Não, eu tinha falado 95 da desconfiança, que aí depois eu juntei o que estava embaixo. Mas você já emendou tudo. Mas tá bom, eu já entendi. Eu acho que não. Não, tá gravado aí, depois você assiste. Eu vou postar depois lá. Eu vou olhar lá. Falou, valeu. Próximo. Bora que tem 20 minutinhos, então a gente tem 15 minutinhos para vocês se apresentarem e mais 5 para a gente discutir. Então, beleza. Se apresente, por favor. Já vou começar já. Não, calma. Se apresente. Eu sou o Arthur e eu autorizo a utilização da minha imagem. Aí todo mundo faz isso, por favor, primeiro. Calma. Boa noite, eu sou o Gustavo e eu autorizo o uso da minha imagem. Boa. Boa noite, eu sou o Arthur Miguel e eu autorizo o uso da minha imagem. Arthur Miguel que fica rindo todo dia na minha aula, né? Boa noite, eu sou o João Pedro e autorizo o uso da minha imagem. Boa. Ó, o Bruno falou aí, mas não saiu o áudio aqui não, viu?
sem áudio aqui. Seu microfone parece estar desligado. Não? Eu só vejo você falando assim, ó. Fazendo mímica. Por enquanto, nada. Agora foi, professor? Agora foi. Eu sou o Bruno e autorizo o uso da minha imagem. Boa. Eu sou Davi e eu autorizo o uso da minha imagem. Beleza. Bom, vou começar aqui então. Bora, comecei. Estão me ouvindo bem? Tá bom. Bom, vou falar daqui sobre CAPEX e geração de caixa. O nosso trabalho consiste na verificação dessas variáveis e comparabilidade entre a utilidade pública versus as indústrias, ou seja, comparabilidade entre o setor privado e público. A nossa situação, a nossa problemática é entre empresas de utilidade pública e indústrias, que representam o setor privado, a diferença na relação do CAPEX sobre o ativo e o fluxo de caixa livre sobre receita, e quais são os drivers que explicam esse FCF margin, que é uma das nossas variáveis. Bom, os drivers são como motoristas, que vão servir como de explicação para a variável FCF margin. Falando sobre as nossas hipóteses. A hipótese 1, a intensidade média de investimentos, CAPEX ativo, é estatisticamente diferente entre os setores de utilidade pública e indústria. E a hipótese 2, a margem média de fluxo de caixa livre, FCF margin, é estatisticamente diferente entre os setores. Podemos ver que as nossas hipóteses estão completamente ligadas à situação, problema que propomos. Pode passar. Não foi. O modelo econométrico principal que utilizamos. Bom, nós queremos calcular o FCF margin e os nossos betas são beta 1, CAPEX ativo, beta 2, alavancagem, beta 3, o log ativo, mais o beta 4, a nossa variável dummy, o setor. Pode passar. Agora que nós vimos o nosso modelo econométrico utilizado, quero explicar um pouco as nossas variáveis. FCF margin é a margem do fluxo de caixa, do free cash flow, fluxo de caixa livre. Ela mede a eficiência de cada real entra de receita, quanto sobra livre no caixa depois de pagar tudo e investir. Nós que da contabilidade, vendo administração financeira, essa parte inicial, temos muito contato com essa questão do fluxo de caixa livre. CAPEX receita, ele está ligado, ele está arriscado. Por quê? Nós substituímos essa variável que seria utilizada no início por conta da multicolinearidade, que foi maior que 50, a título de comparação o ideal seria ser menor que 5, então ela foi muito alta. E por que essa colinearidade alta? Abaixo, no slide, nós temos a fórmula do FCF margin, que é a variável que nós queremos descobrir, e é fluxo de caixa operacional sobre receita menos o CAPEX sobre receita. Então, não faz sentido nós utilizarmos CAPEX receita, que nós estaríamos fazendo uma subtração simples, então não seria nada analítico e nós não chegaríamos a resultados concretos utilizando esse CAPEX sobre receita. Pode passar? A solução que nós chegamos é utilizar o CAPEX sobre ativo. Então, nós substituímos o CAPEX sobre receita sobre o CAPEX sobre ativo, que mede a intensidade do investimento, o quanto a empresa gasta para manter e expandir sua base de ativos, por exemplo, investindo em ativos fixos, que é um tipo de CAPEX. A variável da alavancagem, que mede o grau de endividamento líquido da empresa, o risco financeiro, que a empresa corre. O log do ativo, que mede o tamanho da empresa, é até uma forma de equalizar as empresas de diferentes tamanhos. E a nossa variável dummy, como citado anteriormente, que é a variável de controle, que procura isolar o efeito do setor, se ela é a iniciativa pública ou privada, uma utilidade pública ou indústria.
Beleza, agora eu vou fazer, antes do Davi chegar às conclusões do nosso trabalho, né, uma breve análise sobre das amostras pelas variáveis, né? E para isso a gente trouxe 4 gráficos nesse modelo violino para analisar 4 variáveis que a gente usou. Tipo violino, né? Parece um pouco. Esse primeiro, a gente está analisando a parte do log ativo, né? O tamanho das empresas. E aí a gente confirma que as utilidades públicas elas são, em média, maiores e mais homogêneas pelo formato do gráfico, que ele está mais achatadinho, é o gráfico azul na imagem, em contrapartida ao das indústrias, que tem uma distribuição mais heterogênea, né? O gráfico é mais fino, a gente demonstra, né, empresas de médio, pequeno e grande porte. Isso, o setor industrial tem essa diferenciação, né, do seu tamanho maior do que as de utilidade pública, que tem um tamanho mais semelhante. Pode passar, por favor. Aí, nesse segundo gráfico, que a gente está analisando a distribuição do CAPEX ativo por setor, a gente percebe que o setor industrial, no gráfico vermelho, ele exibe uma distribuição mais concentrada, com a grande maioria das observações apresentando volumes mais baixos, mais moderados, né? Isso sugere o padrão de investimento consistente e conservador do setor industrial. Já as utilidades públicas, né, embora compartilhem um núcleo, assim, que a gente olha pelo gráficozinho azul aí, de investimento mais similar, elas possuem uma cauda mais pronunciada, o que significa que, enquanto muitas utilidades investem de forma moderada, tem uma grande fração que realiza investimentos massivos em relação aos seus ativos, né? Pode passar. Aí, esse próximo aqui, a gente analisa a distribuição pelo controle de fluxo de caixa, né? E o setor industrial, ele exibe uma distribuição mais concentrada e simétrica, né? Com a grande maioria das observações mais baixas, perto do zero, né? E as utilidades públicas, um núcleo de investimento similar. Não, peraí. Isso aí é uma raia. Uma raia. Mudou do violino para raia, né? Não, isso é uma raia, velho. Sério mesmo. É uma raia, igualzinho. Igualzinho, cara. Vai lá. Foi mal, sem problema. E aí, voltando para a raia, então, né? As utilidades públicas, elas compartilham um núcleo de investimento similar ao das indústrias, mas mais pronunciado, que demonstra que elas investem de forma moderada e uma fração significante delas, né? Demonstra que existe mais risco no setor em relação à gestão de fluxo de caixa. Pode passar, por favor, para o último. E agora, no último, que tem mais 2 arraias aí, em relação à alavancagem do setor. O perfil dos setores, eles fica bem evidentes, né? Quando a gente analisa por essa parte do fluxo de caixa livre. As indústrias têm uma distribuição mais simétrica próxima de zero, como a gente pode observar no gráficozinho vermelho, traçado um montante maior em zero, né? E as utilidades públicas têm uma distribuição mais dispersa e assimétrica, que demonstra, indicam, né, que muitas geram caixas positivos, em contrapartida, muitas geram caixa negativo. E agora, eu vou concluir, voltando nessa parte, né? Com tudo isso que a gente analisou, o que a gente pode concluir em relação às variáveis analisadas, né? As indústrias, elas são mais heterogêneas, então elas têm tamanhos diferentes entre si, e elas possuem uma gestão financeira de investimento mais previsível e conservadora. Por que disso, né? A operação ela é cíclica, a empresa compra matéria-prima, produz, vende e recebe. Em teoria, né? Ela é bem cíclica. Então, o lucro tende a ser mais maximizado, ficar mais próximo de zero, talvez um pouco ali positivo. Mas elas não fazem grandes obras, né? Uma empresa não pega de uma hora para outra e decide gastar muito dinheiro. Tudo exige estudo, investimento, então elas não fazem grandes obras de uma hora para outra. As empresas também, por conta dessa heterogeneidade do tamanho delas, elas possuem perfis de alavancagem diferentes. Uma fábrica de roupa, por exemplo, ela vai gastar menos com alavancagem, porque ela tem menos necessidade de investimento dependendo. E uma siderúrgica, por exemplo, com muita depreciação e necessidade de investimento em maquinário pesado, ela necessita de uma alavancagem maior por conta do volume de operação, né? E aí, quando a gente observa pela parte das utilidades públicas, elas têm características de serem de portes semelhantes, maiores, né? E elas têm investimentos variados, mais uma geração de caixa mais volátil e arriscada, né? Dependendo sempre do endividamento, porque elas dependem bastante da alavancagem.
elas têm o mesmo perfil de dívida, mais ou menos, porque são boas pagadoras, porque elas têm receita garantida, né? Ninguém, por exemplo, a distribuidora de água e luz, ela tem receita garantida, né? Ninguém para de consumir, então elas são boas pagadoras, mas elas têm um risco na questão do fluxo de caixa, porque quando elas investem bilhões, investem muito dinheiro, né? Então, uma indústria elétrica, ela, para fazer uma nova usina, ela gasta bilhões, então o caixa dela vai a zero. Mas quando ela consegue retomar esse investimento, o caixa dela sobe muito, que demonstra a variabilidade no gráfico que a gente analisou de caixa. Umas ganhando muito, outras ganhando pouco, porque uma está na fase de retorno e a outra está na fase de investimento, né? Aí é isso. Então, beleza. Para a gente poder concluir aqui agora, Gustavo fez uma análise mais prática, eu vou fazer uma análise aqui mais técnica agora do nosso modelo, para saber se de fato tudo que o Gustavo falou foi verdade, ou para ver se ele está inventando. Então, a gente vai tirar de base as nossas hipóteses, que o Campbell falou lá no início, que era porque a gente queria saber se a intensidade média de investimento entre os dois setores diferiam ou não entre si, e para isso, a gente fez esse primeiro teste T entre eles. Primeiro teste nos concluiu que é altamente significativo a diferença entre eles, a diferença de 76%. A gente observa que a média da indústria, investimento médio, é de 4,92% e de utilidade pública 8,66%. E a gente fazendo o p-valor, isso dá menor do que 0,001, ou seja, menor do que 1%. É altamente significativo, mostrando que sim, a intensidade de investimento CAPEX em relação ao ativo tem bastante diferença de um setor para o outro. Como o Gustavo bem apresentou, estou alguns aspectos na prática como ocorrem. Em relação à diferença da margem do nosso fluxo de caixa, a priori, a gente não conseguiu determinar a diferença. Mas por que isso? Justamente pela questão de muitos outliers, muita diferença, por ter um gap muito grande entre o máximo e o mínimo. E a gente fez o processo de winsorização, e limitação do primeiro e no percentil 99. Isso, a gente fez com essa limitação, a gente conseguiu baixar isso e ter uma visão assim mais analítica, mais centrada no que de fato importa e sem ficar olhando demais para esses extremos. Então, a gente saiu de um p-valor de 9,25% para o terceiro teste que a gente fez, chegando num p-valor de 4,5%. Perdão, 0,45%. Ou seja, bastante significativo também a diferença de fluxo de caixa. E analisando apenas um aspecto técnico, a gente observa essas duas diferenças pelos setores e correlacionando com a questão prática, a diferença de políticas, a diferença de práticas adotadas, tanto contábeis, financeiras e administração dos dois setores, impactam nisso. E a gente vai ver. Pode passar por gentileza? No gráfico. Isso, beleza. A gente tem aqui essa tabelinha que a gente conhece bastante. A gente tem a análise aqui de todos os coeficientes, o R, o F estatística. Então, vamos analisar aqui o que de fato importa. Começando aqui, a gente observa que o nosso coeficiente de maior impacto no nosso resultado, ou seja, o que mais influencia o nosso fluxo de caixa livre, é o CAPEX ativo. Como que a gente consegue observar isso? Pelo p-valor, também pelo coeficiente dele. Mas principalmente, assim, de primeira mão, o coeficiente, que é menos 5,6162. O que isso quer dizer? Que para cada variação de 1 ponto percentual no CAPEX ativo, a gente tem uma variação de percentual de menos 5,61% no nosso fluxo de caixa. Então, analisando aqui os coeficientes, a gente vai ter CAPEX ativo, acabamos de falar, ele está negativo porque mostra que com mais investimentos no curto prazo, isso vai acabar impactando, sim, o nosso fluxo de caixa. Próximo, a alavancagem. Como todos nós sabemos, questão de empréstimos, despesas bancárias, despesas com juros, isso, no curto prazo, acaba machucando o nosso fluxo de caixa, porém, no longo prazo, ele pode até trazer bons retornos, mas, assim, analisando o curto prazo, a curto prazo, ele vai trazer um impacto negativo no nosso fluxo de caixa. E o tamanho da empresa, ou log do ativo, ele tem uma posição positiva em relação ao nosso fluxo de caixa. Por quê? Porque empresas maiores beneficiam das economias de escala, ou seja, consegue escalar mais, consegue reduzir os seus custos, maximizar seu lucro. Então, tem uma eficiência operacional maior e favorece a geração de caixa. Em relação à variável dummy, nossa variável do setor, ela não teve significância, assim, vamos dizer, porque o p-valor dela a gente observa é de 12,7%,
Ou seja, a gente falar que uma empresa é de setor X e outra do setor Y, não necessariamente implica que ela vai ter um fluxo de caixa reduzido. Como bem mostrado acima, a gente vê que o que de fato impacta nisso é o nosso CAPEX em relação ao nosso ativo. Ou seja, essa discriminação é mais voltada para a questão de política, como eu disse, a questão dos ciclos, como o Gustavo comentou. E então a gente vê aqui todos isso. Em relação ao R quadrado, a gente vê que o poder de explicação do nosso modelo foi bacana, de 35,9%, aproximadamente 36%. E ele é válido, como a gente observa isso, pelo F estatística, 16,32%, com o p-valor dele menor do que o nosso alfa. Ou seja, ele sim consegue validar o nosso modelo e, consequentemente, validar o nosso poder de explicação pelo R quadrado ajustado. E é isso. Beleza. Parminhas, cadê as parminhas? Agora, deixa eu mandar a minha aqui. Eu vou começar pelo fim. Bom, aliás, antes de começar pelo fim, mais uma vez, assim, eu queria elogiar vocês pelo trabalho. Gente, não, assim, eu acho que é tudo aqui, o objetivo desse trabalho foi aprendizado, tá? Então, para todo mundo, vocês vão ver, o objetivo é aprendizado. Aliás, vocês foram meus alunos desde o semestre passado, vocês sabem que eu estou aqui para ensinar vocês. Ponto final. Eu estou aqui porque eu quero. Estou dando aula para vocês porque eu vi que vocês são alunos interessados, que têm muito potencial a aprender, então, o objetivo de estar aqui, ter feito esse trabalho, que eu já estava pensando desde o início do semestre, e eu montei esse trabalho especificamente para vocês. Eu nunca fiz um trabalho desse para nenhuma turma que eu tenho no UFMG. Então, o objetivo é aprender uns com os outros e aprender com seus próprios erros. Então, o que eu vou falar aqui agora, todo mundo aí que apresentou antes, não é para essas coisas, vocês não tem que levar para o coração, as críticas, as sugestões, entendeu? Mas, do meu ponto de vista do lado de cá, o trabalho, inclusive a avaliação, ela é relativa. Porque, por exemplo, se fosse um concurso, é quem vai melhor. Não tem jeito, vai competir ali, vai elencar, ou colocar em ordem ali os melhores. Não tem como, tem outra opção. E eu já adianto para vocês, parece que, em termos de ordem dos trabalhos, o melhor ficou para o final. Os dois últimos, para mim, são as duas melhores apresentações. Em termos de apresentação, eu não sei de resultado. Eu vou pegar os resultados depois lá, vamos ver. Mas, em termos de apresentação, é isso. Os dois melhores, para mim, são esses os dois últimos. Mas, no geral, estou falando geral, todos têm altos e baixos, tá? Tem coisa que um foi melhor do que o de vocês, tem outro que foi pior. Por exemplo, eu acho que vocês podem caprichar mais no layout, principalmente no finalzinho aí, tá? Porque é importante principalmente dependendo de quem é o público, quem vai assistir. Você colocar um resultado seco, preto e branco, e fala, talvez uma pessoa ou outra que estiver no seu auditório assistindo, ela vai entender, mas o resto, você tem que chamar atenção, você tem que fazer a pessoa ficar interessada. Então, nesse tipo de apresentação, se eu não tiver escolha e tiver que colocar só o resultado da regressão, eu faço umas animações, cara. Bota ali, aparece uma bolinha ali, circula aquela parada lá, aí usa laser, eu sei lá, velho. Entendeu? Então, assim, e o layout, por exemplo, do grupo anterior ao de vocês, eu gostei muito. E o outro também. O que veio antes também. O layout estava muito bom. Os layouts estavam muito bons, na verdade. E isso é importante. Foi a primeira, por exemplo, quando eu fiz a crítica ao grupo da Judite, que ela ficou chateada comigo, levou pro coração, parou de me seguir no Instagram, me xingou, depois ela me perdoou. Então, ela ficou braba, velho. Mas não é, velho, não é nada pessoal. Você sabe tudo que eu gosto de vocês, todos. Mas, pô, para você fazer uma apresentação de trabalho,
Você precisa de um layout, um slide, cara. Tem que ter, não tem como, tá? Então, aí esse layout ele tem que ser bom, ele tem que ser caprichado, você tem que gastar tempo dedicando ao próprio layout, além do conhecimento da apresentação em si, o layout. Então, no caso de vocês, eu gostei muito do contexto, de como vocês explicaram. Mais uma vez, faltou o problema da equação. Eu deixei de propósito algumas coisas no relatório jogadas, gente. Eu queria que vocês melhorassem. Eu falei, vou colocar isso aqui, se virem. Por que eu imaginei que eu queria que vocês se virassem? Porque lá, vocês têm opções. Primeiro que vocês têm o que eu postei para vocês lá de como é a equação, a aula sobre regressão. Eu, para fazer essa apresentação, eu faria a aula de regressão. Eu olharia a aula de novo, deixa eu ver essa aula, como é que o professor explica esse trem aqui, velho? Aí eu ia olhar como que é a explicação técnica do negócio e ia tentar fazer alguma coisa igual, assim, da parte técnica da equação, por exemplo. Falta um índice I ali de todo mundo, ninguém colocou. E eu, particularmente, eu nem gosto de colocar nome nas variáveis, sabe? O que eu faço? Eu vou falar para vocês o que eu faço. O que eu faço é colocar y, um monte de x. Aí, cada x eu dou um nome para ele embaixo, em que x1 é isso, x2 é isso, x3 é isso, aí eu dou o nome ali. Não colocar o nome na equação. Isso é ruim para quem vê a equação cheia de nome, grandona. Você não vê a equação direito. Você não entende direito o que está acontecendo ali. Então, fica confuso. Então, eu particularmente, eu prefiro colocar x e y, x mesmo. Mas varia também, porque se eu for apresentar para uma galera que não entende nada, zero, a galera do marketing, aí, às vezes, fica melhor botar do jeito que vocês fizeram aí o nome, fraga. Então, é claro que depende também. Então, mas assim, as minhas críticas são mais em relação a isso, tá? Essa arraia aí, velho, que vocês botaram aí, eu vou falar com vocês, eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu tava tentando entender essas arraias aí. Pelo que eu entendi, já pelo que o Gustavo estava explicando, me parece que ali é uma concentração de informação de empresas, de Is, dentro de cada um próximo dali, por exemplo, de zero, baseado num outro gráfico que eu não expliquei para vocês, nem estatística 1, que chama box plot. Se você abrir uma raia que você botou, eu estava funcionando ali, se não me engano, no centro da raia lá, ó, tem um box plot. É mais ou menos isso mesmo. Aí a gente coloca a variável na esquerda aí como se fosse no eixo Y e a concentração ele vai de acordo com a amostra, né? Aí ele vai é isso aí. mostrando. É exatamente isso. Se quiser subir o slide aí de novo, para mostrar, pessoal. Porque o box plot, ele é isso. O que você coloca? Você coloca a mediana no centro, aí você coloca o percentil 25, o percentil 75, e quando você tem valores extremos, ele explode. Aí você tem a cauda da destroça aí, que vocês estão mostrando aí. Só que o box plot, ele é seco. Ele não mostra concentração, ele mostra por cor. Parece que esse daí, o que ele está fazendo é concentrando, além da cor, igual uma distribuição normal, né? Concentrando os dados ali. Isso, é praticamente a mesma lógica da distribuição normal, que aí, quanto maior, mais ele espicha assim, né? Achei doido, nunca tinha visto. Os lados. Achei legal. Essa já era uma pergunta, eu queria entender esse trem direito. Mas acho que eu entendi. Ô, Jonathan. Diga. Só licença aqui, porque a gente tem uma atividade avaliativa agora às 8h40. Tá. Não, beleza. Só uma pergunta, então, para vocês responderem. Não, lógico. Perfeito. Vocês me falaram aí que 36% de R2... Primeiro que, assim, o Davi, não é R quadrado, não, fala R2. Tá? Normalmente, em inglês é R squared, mas em português a gente fala R2 mesmo. O R2, vocês me falaram que 36% tá bom. Isso tá bom? E além disso, essa é uma pergunta, tá? Vocês não respondem aí. Além disso, se tiver bom, beleza, não precisa falar mais nada. Se vocês acharem que não, o que poderia ser feito para resolver?
Vai lá. Beleza. Eu entendi a primeira parte da pergunta. Você pode repetir depois, se ele tá bom? Só para eu raciocinar aqui. Então, vamos primeiro. Tá bom isso aí? Você falou que tá bom. Assim, eu achei que tá razoável, usando o que a gente usou de base de dados assim, o teste F que a gente fez depois concluiu que ele seria válido, o p-valor dele é extremamente baixo, então achei que 35,9% é estatisticamente significativo. Então, Mas você tinha falado. em modelo de regressão, o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente pega o Y. O que é o Y seus mesmo? O que é o Y seus? O Y nosso é a margem de fluxo de caixa livre. É livre. Então tá. A margem de fluxo de caixa, a gente está pegando a variabilidade dela e a gente está decompondo em duas partes. Uma parte é, em média, o que a gente consegue explicar. A outra parte é o que a gente não consegue. Essa parte que a gente consegue, que vocês conseguiram explicar, é 36%. O resto vai para erro. Então, nós estamos julgando aqui mais de 70% para erros. É como se você falasse assim. Fazendo uma análise assim, pragmática, com certeza. Não seria válido, não seria utilizável assim, no mercado. Mas eu acho que, assim, para fins de estatística, eu acho que é considerado válido. O resultado que a gente alcançou é válido. Não que ele seja usável para fins de mercado, entendeu? Eu acho que é isso que eu penso. Eu lembro que na aula você tinha mencionado que tinha que ser 80% era bom, né? O R2. Era próximo de 80 era bom e acima de 90 era ótimo. Era algo assim, né? Para fins de análises. Isso é um poder de explicação ruim, sabe? E aí tá ruim. 36% é muito pouco para você explicar em média. Porque isso aí você vai tirar uma previsão desse trem. Como é que você tira uma previsão baseada em 36%? Você está dizendo que assim, olha, eu tenho 70 e tantos por cento aqui de chance que isso aí pode cair completamente diferente do que eu estou prevendo aqui. É muito ruim. Você não tem muita confiança com esse trem, entendeu? Então aí eu pergunto para vocês. Para fins práticos, igual está falando, isso aí é inegável. Acho que não é nada utilizado, mas eu acho que nem estatisticamente falando ele é válido. Acho que o modelo, estatisticamente falando, ele se comprovou válido, não? Então, sendo direto, não. Está ruim. Aí precisaria ter uma solução. Vocês têm alguma ideia de qual é a possível solução? Ô, Jonathan, eu acho que seria importante se a gente então fizesse uma abordagem usando outros tipos de variáveis, outros tipos de coeficientes e calculando também o R2 ajustado, né? Para poder ver se o percentual vai aumentando. É uma possibilidade. O ideal aí, sabe o que é? É você colocar mais variáveis que vocês... Avaliar o modelo de novo. Deixa eu pensar, será que esse modelo está correto? Porque às vezes o modelo não é errado também, tem que usar uns log aí, uns negócios. A especificação do modelo está ruim. Às vezes é só isso. Então a especificação tem que estar certa. Tem que ter certeza disso. Se tiver certa, então está faltando variável que explica a variabilidade desse trem aí. Falta alguma coisa que a gente está perdendo. A gente está deixando passar alguma coisa. O que é? Aí é primeiro de forma intuitiva, velho. O que será que está causando a variabilidade desse trem? E tentar descobrir o que causa a variabilidade desse negócio aí, desse Y aí. E aí, com base nisso, tentar descobrir novas variáveis. A hora que você colocar, aí você, intuitivamente, você acha que sei lá, Selic, dá uma chutando aleatória aqui. Selic, eu acho que pode, se eu botar Selic nesse trem, vai justificar a variabilidade disso daí. Porque quando um cresce, o outro decresce, se tem alguma razão, sei lá. Aí você coloca a Selic e olha o R2 ajustado. Se ele aumentar, então talvez faça sentido. Aí geralmente é uma das possibilidades, como a gente lida com esse tipo de problema. Mas, assim, existem modelos que 36% é bom. Então, é muito particular isso também, tá? Eu estou falando, no geral, esse número é ruim. Mas existem modelos que têm teoria para explicar que, 36 está excelente, entendeu? Mas aí só se tivesse uma teoria, um artigo muito foda, o cara falava, velho, esse número aqui tá bom. Aí, beleza. Mas não sei isso, olhando só para o número, tá horrível. 36 é péssimo, a gente precisa de pelo menos uns 70% aí de poder de explicação. Beleza? Gente, então é isso. Vai lá, deixa vocês em paz aí. Fechou. Valeu, Jonathan. Valeu, Jonathan. Valeu, boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Vou parar de gravar aqui.